Fala galera, professor Ramon Gadelha, para a gente entender como é que é feita esse estudo da classificação da taxonomia do reino plantar e como é que a gente também entende, né, como se deu o processo de evolução desse grupo extremamente complexo. Só para você ter ideia, a gente tem aí algo em torno de 380 a 400 mil plantas catalogadas. Tá? E todo ano muitas espécies novas vão sendo descritas. E aí só para você ter uma ideia da complexidade que é esse último grupozinho aqui, as angiospermas, aproximadamente aí 85, 90% das espécies pertencem a esse grupo, ou seja, é um grupo que realmente dominou, né, esse ambiente terrestre, embora a gente também tenha aí plantas angiospermas que são aquáticas. Tá certo? E aí a gente vai entender como é que se deu passo a passo desse processo evolutivo. Eu vou mostrando algumas informações aqui, outras a gente vai aprofundando aqui no quadro e a gente complementa isso da melhor maneira possível. E aí eu tenho certeza que depois dessa aula você vai ter uma noção, uma base muito maior, porque muitas questões, galera, partem daqui, tá? E aí é fundamental essa aula para que você consiga, de fato, dominar aspectos mais complexos dentro da botânica. Então eu construí aqui uma árvore filogenética, eu peguei essa ideia desse galhozinho aqui, ó, e aí o que é que a gente precisa saber? Que a gente tem esse grupo aqui, que durante muito tempo foi incluído dentro das plantas, dentro do reino Plantae. Só que hoje a gente sabe que alga, tá, elas não são plantas, porque elas não têm uma característica básica que toda planta tem que ter. E aí eu já digo para vocês que alga é considerada por esse motivo como sendo um grupo externo. Significa que eles têm um ancestral muito parecido com as plantas, mas não é uma planta por alguma característica que ele não tem. E eu já digo para vocês, alga, né, provavelmente a linhagem de algas que deu origem às plantas foram algas verdes, as chamadas clorófitas, tá? Então alguma clorófitazinha ou algum ancestral ali muito parecido que compartilhou características com essas algas foi a partir daí que deu origem aqui um grupo das plantas. Então quando eu falar em reino Plantae, então a gente vai ter que se ligar que é a partir daqui, ó, reino Plantae. Tá? A partir daqui, ou seja, briófita, pteridófita, gimnospermas e angiospermas, aí sim a gente fala em reino Plantae. Tá, Ramon? Você ainda não falou por que alga não é considerada uma planta. Por quê? Primeiro, esses caras daqui, eles não têm tecidos verdadeiros. Por isso que as algas são chamadas de talófitas. O corpo de uma alga parece um talo, tá? Então não tem tecidos organizados, então elas são as talófitas. Então eu já posso também afirmar que a partir daqui a gente vai ter plantas com tecidos organizados ou tecidos verdadeiros. Ok? Só que a característica mais marcante de uma planta, né, de um grupo pertencente ao reino Plantae, é o surgimento de uma estruturazinha chamada de gametângio. Ramon, o que é esse gametângio? É o local onde vão ser produzidos os gametas. Então, vou botar aqui, ó, presença de gametângio. E existem dois gametângios, um que é chamado de anterídeo e o outro que é chamado de arquegônio, beleza? Esse arquegônio é o gametângio feminino. Ramon, traduz aí, gametângio feminino. Sim, galera, é o local onde é produzido o gameta feminino. Então, a mulher não tem o ovário, é como se o ovário fosse o gametângio feminino, se a gente fosse fazer uma analogia com a planta, ou seja, é o local onde é produzido o gameta feminino. Aqui, o nome da estrutura é chamada de arquegônio, tá? E aí o que é interessante, que depois que o gametófito, onde vai se encontrar esse gametângio, essa estrutura produtora de gameta, produz o gameta, esses gametas vão fecundar e o embrião vai se desenvolver exatamente dentro do gametângio feminino. Então, uma outra característica das plantas, e isso aqui é a apomorfia, é a exclusividade que toda planta tem, é justamente a presença de um embrião multicelular. Só que qual é o detalhe? Que esse embrião multicelular ele fica aprisionado dentro do gametângio feminino. Então, embrião multicelular dentro
do gametângio feminino, beleza? Então essas são, sem dúvida, as principais características do reino Plantae. São características que englobam todo mundo aqui. Só que se a gente voltar na linha do tempo, o que é que a gente vai se ligar? Presta atenção, vou botar aqui na cor vermelha. O que é que a gente vai se ligar? Que a alga também tem características que são comuns às plantas. Por exemplo, as algas, elas possuem clorofila A e possuem clorofila B. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que clorofila A e B surgiu também antes das algas. E aí essa característica está presente em todo mundo. Uma coisa interessante é que se a gente pegar as cianobactérias, organismos procariontes, esses caras também têm clorofila A e B. Então o que é que eu estou querendo dizer? Que provavelmente cianobactérias deu origem a estruturas como algas, e essas algas, ou alguma linhagem muito parecida com as clorófitas, deu origem às plantas, beleza? Outra coisa interessante aqui é que algas, assim como plantas, também possuem cloroplastos. E aí a gente vai ter que voltar lá naquela ideia da hipótese endossimbiótica e entender que provavelmente uma cianobactéria foi englobada e passou a viver em simbiose, em associação com uma célula formando os cloroplastos. E a partir daí todo mundo aqui vai ter cloroplasto contendo clorofila A e clorofila B. Outra característica que também toda alga e toda planta tem é uma parede celular. Só que as clorófitas, assim como acontece com as plantas, essa parede celular é feita de celulose. Então eu vou colocar aqui, ó, parede celular feita de celulose. Ficou apertadinho aqui, beleza? Mas dá para ver, tranquilo? Então essas aí são as características básicas que esses grupos compartilham. Outra característica que a gente podia colocar aqui também seria o fato de todos esses caras aqui serem eucariontes. Beleza? Antes dos eucariontes vieram quem? Os procariontes. E aí entraria as cianobactérias. Beleza, Ramon, eu entendi que para ser alga tem que ter todas essas características, para ser planta tem que ter essas características. A alga, lembrar que elas são talófitas e a partir de briófita a gente já vai ter a presença de tecidos organizados. Tranquilo? Dúvida até aí? Beleza? Então vamos passando. A gente tem aqui, galera, o seguinte, vê. Embrião no gametângio. Ok, inicia o reino Plantae. Inicia o primeiro grupo, que são as briófitas. Ramon, quem são as briófitas? São esses musgozinhos, né? São plantas de pequeno porte, musgos, antóceros, hepáticas, mas principalmente os mais conhecidos são os musgos, plantas que são restritas a locais úmidos. Eles vivem, né? Essas plantas só conseguem viver próximo à água, a ambientes úmidos. Por quê, Ramon? Porque o gameta dessas plantinhas, eles são gametas flagelados. E aí, para ter locomoção, tem que ter água. Então, ele bate o flagelozinho na presença, obviamente, de água. Por isso que elas ficam restritas a ambientes úmidos. Beleza? Então, uma característica que eu vou colocar aqui também interessante, dentro de briófita, é o seguinte. É que as briófitas, elas ainda não formam órgãos bem definidos. A gente não tem ali um caule, uma raiz, a gente não tem uma folha, a gente tem estruturas parecidas, mas ainda muito primitivas, que são chamadas de filoide, que é como se fosse a folhinha. A gente vai estudar isso melhor quando a gente for ver briófitas. A gente tem aqui o cauloide e a gente tem os rizoides. Tá? Então, essas estruturas, elas ainda não são órgãos, verdadeiramente falando, não são órgãos bem definidos, beleza? Mas é o início ali da formação dessas estruturas. Folhas, caules e raiz. A gente tem aqui também, galera, uma coisa interessante. A gente viu que toda planta passa aqui por um ciclo diplobionte. É uma característica que eu vou até colocar aqui para a gente deixar essas informações bem robustas e bem definidas. É aqui a presença de um ciclo, diplobionte. Ramon, eu não lembro o que é ciclo diplobionte. Volta para a aula anterior que eu explico exatamente o que é que acontece. Alternância de gerações, fase esporofítica e fase gametofítica, beleza? Aí se liga. Eu tenho aqui
Dentro de briófita, isso só acontece com as briófitas, é o fato do gametófito ser a fase mais duradoura. Então, eu botei aqui gametófito maior que o esporófito, porque eu estou querendo dizer que gametófito ele predomina, tá? É a fase que a gente... Quando você vê um musgozinho ali, o que você está vendo é o gametófito. Agora, se você olhar de perto, você vai ver umas hastezinhas que eu botei aqui na cor vermelha. Essas hastes é o esporófito, é o local de produção dos esporos. Então, eu tenho aqui gametófito maior que o esporófito. Outra coisa importante aqui das briófitas é o fato dessas plantinhas aqui terem o gametófito ou o esporófito ligado, conectado ao gametófito. Nas outras plantas a gente vai ver que não é assim que funciona. Então vou colocar aqui, ó, esporófito ligado ou dependente ligado ao gametófito. Beleza? Então, isso aqui são características típicas das briófitas. Ramon, briófitas têm grande porte? Não, elas são pequenininhas. Por quê? Porque elas precisam fazer o transporte de seiva bruta e seiva elaborada, a partir simplesmente por difusão de célula a célula. Então, se ela tivesse um porte muito grande, ela não ia conseguir fazer esse transporte, essa difusão. E aí surge essa característicazinha aqui, ó, a presença de vasos condutores de seiva. Então são vasos, são estruturas, é como se fosse, imagine, as artérias e as veias da gente, levando nutrientes e água para todas as células. Essas plantas que possuem os vasos surgem a partir daqui. Então, pteridófitas são as primeiras plantas vasculares. Então, vou botar aqui, ó. Quem surge vaso? Opa, são as pteridófitas. Ramon, quem são as pteridófitas? Tá aqui, ó, samambaias. Samambaia é um exemplo clássico de pteridófita, beleza? Tem outras plantas pteridófitas também, como a cavalinha, selaginela, a samambaia, o xaxim, né, que são plantas já que crescem um pouco mais. Tem plantas aí, xaxim, que chega a 10 metros de altura. Por que elas já conseguem atingir um porte maior? Por conta da presença dos vasos condutores de seiva. Então, vamos colocar aqui. Presença de vasos condutores. Ramon, quem são esses vasos condutores? Aí eu tenho aqui o xilema, também chamado de lenho. São os vasos lenhosos. E eu tenho o floema, também chamado de liber ou vasos liberianos. Beleza? Então, essa seria a característica, vamos dizer assim, marcante das plantas que surgem a partir desse momento, das plantas vasculares, beleza? Outra coisa interessante é o seguinte, a partir daqui, eu falei que briófita, gametófito é a fase duradoura. A partir daqui, quem é a fase duradoura? A fase duradoura, a partir desse momento, vai ser o esporófito. Então, eu tenho aqui, ó, esporófito predominando em cima do gametófito. Então, quando você vê uma samambaia, quando você vê uma papoula, por exemplo, você vê ali o esporófito. É a fase visível, a fase que predomina, a fase duradoura dessa planta, beleza? Outra característica importante é o seguinte, é que essas plantas daqui, todas as plantas a partir daqui de pteridófitas, elas vão ter caule, folha e raiz, tá? Então, a gente não tinha essas estruturas aqui nas briófitas, mas a partir daqui surge caule, folha e raiz, ou seja, órgãos já bastante desenvolvidos e organizados em tecidos bem específicos, ok? Então, estão aí as características principais desse grupo daqui que surge nesse momento. E aí, Ramon, tem características que são típicas e específicas de pteridófitos? Tem. O que é que eu vou colocar aqui? Vou chamar a atenção, primeiro, do fato dessas plantas elas terem uma estruturazinha chamada de báculo. Ramon, o que é o báculo? O báculo é essa folhinha aqui, ó. Essa folhazinha aqui, que eu estou chamando de báculo, é o que dá o nome às pteridófitas. Báculos, né, pteridófita, esse pteridon, vem de feto. É aquela posição fetal. O feto ele não fica todo enroladinho.
Então, esse báculo, ele parece um fetozinho, que na verdade é uma folha jovem que vai se desenvolver e transformar-se em uma folha adulta. Outra característica também das pteridófitas é a presença de soros. Não são todas que têm, mas os soros, eles são típicos, são específicos das pteridófitas. Que são o quê, Ramon? O que são esses soros? É o local produtor de esporos. Então, de novo, vem para cá. O esporófito produz esporos. Esse local produtor dos esporos, que a gente chama de esporângio, aqui recebe o nome de soro. A gente volta a falar sobre essa estruturazinha aqui. Beleza? Então, a gente já tem algumas definições, algumas características muito importantes dentro desses grupos. Tá, Ramon, e aí, o que é que acontece? Surgiram os vasos condutores de seiva, entendi que o esporófito passa a ser a fase dominante e que agora eu tenho caule, raiz e folha. Surge agora, galera, a presença de uma estruturazinha chamada de semente. E aí, quem tem semente no nome é quem tem esperma no seu nome. Ramon, as plantas que têm esperma no nome são as plantas safadinhas? Não, galera, tem nada a ver, pelo amor de Deus. Esperme vem de semente, então são as plantas com semente. O que na verdade é esse semente, Ramon? É o seguinte, vê, presta atenção. A gente tem uma estruturazinha chamada de gametângio, que é o local que se produz o gameta. Beleza. O gametângio feminino, ele, a partir daqui, ele é protegido por uma estrutura, por uma camada de células que a gente chama de óvulo. Então, cuidado, o óvulo, ele não é o gameta, ele é uma estrutura protetora do gametângio. Beleza? E aí o que acontece? Esse óvulozinho aqui, ele surge a partir daqui. E quando esse óvulo se desenvolve, aí ele vai proteger o embriãozinho que está se desenvolvendo lá dentro do gametângio feminino. E aí essa estrutura que está se desenvolvendo, que vai virar uma nova plantinha, está protegida pelo óvulo, que passa a se chamar o quê? Semente. Então, após a fecundação, o óvulo passa a se chamar semente. Então, vou botar aqui, ó. Formação do óvulo. O que é o óvulo, galera? É a estrutura que protege o gametângio feminino. E a gente sabe também que esse óvulo, ele, após a fecundação, forma-se aqui o que a gente chama de semente, tá? Então, semente, vou destacar aqui, ó, a semente é a característica mais marcante das plantas que tem esperma no seu nome, beleza? Tranquilo? Tanto a gimno quanto a angiosperma. Ramon, é só isso que tem de importante? Não, tem outras coisas importantes. Vem cá comigo. A gente tem a partir daqui a formação de uma estruturazinha extremamente importante chamada de, olha o nome dela, grão de pólen. Ramon, o que é esse grão de pólen? Vem para cá. Tanto briófita quanto pteridófita, eles vivem em locais úmidos. Por quê? Porque os gametas desses dois caras aqui, eles são gametas flagelados. Então eles precisam de água. A partir daqui surge um carinha chamado de grão de pólen, que ele leva o gameta masculino independente da presença de água. Inclusive, se você pegar as gimnospermas, o grão de pólen desses caras aqui, ele é assim, ó. Ele tem umas asinhas, porque essas asas, quando o vento bate, ele acaba levando o gameta masculino que está aqui dentro. Esse gameta masculino, portanto, ele é levado pelo vento e não pela água. Então, o grão de pólen é um grande passo evolutivo que surge nesse grupo de plantinhas aí, beleza? Aí, o que é que acontece? Esse grão de pólen, vou botar ele aqui, ele é o local de produção do gameta masculino. Então, o gameta masculino, ele está aqui. Só que, nesse caso, ele é um grão de pólen alado. As plantas que fazem esse tipo de transporte por meio do vento, né, do gameta masculino por meio do vento, eles são chamados de plantas anemófilas. Anemo vem de vento, filo vem de afinidade. Então, anemofilia é uma característica de todas as gimnospermas, ou seja, são plantas que dependem do vento. Então, está aqui assim, ó, anemofilia. Ficou claro isso? Tá, Ramon, e daí? E daí que quando esse cara encontra o óvulo, então o que é que vai acontecer? Imagine que eu tenho um óvulozinho aqui, ó.
Lembra que o óvulo, ele é o local que produz o gametângio. E o gametângio é o local que vai ter o quê, galera? É o local que vai ter o gameta feminino. Então, o gameta feminino é essa bolinha verde, ó. Quando esse cara chega aqui, olha que interessante. Quando esse cara chega aqui, com a ajuda do vento, o que é que vai acontecer? Vai se formar um tubo, como se fosse um elevadorzinho. E esse tubo, ele leva o gameta masculino para ser fecundado com o feminino. E esse tubo, ele é característico também desses dois grupos de plantas. Como é o nome desse tubo? É o tubo polínico. Então, quando há a polinização, é porque o pólen, ou o grão de pólen, formou aqui o tubo polínico e garantiu essa fecundação. Vê que coisa linda, né? Aí a gente imagina a complexidade que é dentro das plantas, que a gente vai estudar isso passo a passo com mais tranquilidade. Eu já estou adiantando aqui porque eu sei que vocês são feras demais e vão conseguir absorver essas informações, beleza? Só que tem um detalhe, Esse óvulo das gimnospermas, eles não têm uma outra proteção extra. Nas angiospermas, essa proteção extra existe. O que acontece? Essa proteção extra que acontece nas angiospermas e que está ausente nas gimnospermas faz com que a semente que surge ali, ela acabe ficando desprotegida, nua, ao léu. Essas sementes nuas são características das gimnospermas. Gimno significa nu, ou seja, vou botar aqui, ó, gimno significa nu. São sementes nuas. Por quê? Porque o óvulo, ele não está protegido. Então, de novo, eu tenho o gameta, eu tenho o gametângio e eu tenho o óvulo. Essas plantas gimnospermas, elas não têm uma proteção extra. Se você for para angiosperma, que é essa daqui, ela vai ter ainda uma proteção extra. Essa proteção extra é chamada de ovário, mas essas plantas não têm ovário. Aí eu já adianto para vocês, adivinha o que é esse ovário? Se a semente é formada pelo óvulo, o ovário vai formar o quê? Vai formar esse carinha aqui, ó, o fruto. É por isso que angiospermas, elas são dotadas de flor e fruto. Por que o fruto? Por conta do ovário que se desenvolve após a fecundação. Vê que coisa linda, né? Então, vou botar aqui, ó, óvulo sem o carpelo. Ramon, que danado é carpelo? É esse envoltório externo, né? Então, tá aqui, ó, óvulo sem carpelo externo. Sem o carpelo protetor. Quem é que tem o carpelo protetor? É angiosperma, por isso que forma-se o fruto. Então, vamos ter essa observação aqui, ó. O fruto, ele é oriundo de quê? Ele é oriundo de um carpelo externo. Como é o nome desse carpelo, galera? Ovário. E esse ovário está onde? Olha aqui na imagem. Ok? Aí a gente entende, vê. Quando eu falo de semente, eu estou falando de gimnospermas. Mas se eu falar de flor e fruto, aí eu estou falando de angiosperma. Angio, esse prefixo angio, vem de vaso, tá? Só que nesse caso não é vaso condutor, é um vaso que protege a semente. Esse vaso protetor da semente se chama fruto, que é típico das angiospermas. Aí eu já adianto para vocês. Esses caras aqui, lembra que eu falei que aproximadamente 90% das espécies do mundo são angiospermas, de plantas? Então, por que esses caras se deram tão bem? Principalmente por conta do fruto, porque o fruto, né, ele possibilita aí uma outra maneira de dispersão e proteção também da semente que vai se formar. Esse fruto, por exemplo, muitas vezes ele se torna comestível. E isso faz com que animais possam dispersar sementes e, consequentemente, ganhar novos ambientes com mais facilidade. E o interessante é que a evolução das plantas se dá exatamente de maneira conjunta, né, ao mesmo tempo com a evolução dos animais. É um processo de co-evolução extremamente lindo. Vamos colocar aqui mais informações importantes. Eu falei aqui da zoofilia. O que é a zoofilia, Ramon? É a polinização por animais. Abelhas, por exemplo, quando vão lá pegar néctar de uma plantinha, ela está fazendo polinização. Isso é típico
de angiospermas. A gente também tem o processo de zoocoria. Ramon, o que é a zoocoria? É a dispersão de sementes por animais. Um macaquinho come uma fruta aqui e quando ele vai defecar a alguns metros ou quilômetros de distância, o que acontece? Ele dispersou a semente. Vê que passo evolutivo fantástico. Beleza? Tem alguns animais, vê que isso aqui, ó. Tem alguns animais que ao comer o fruto, a semente passa pelo estômago dele e a acidez do estômago quebra a dormência da semente. Se não acontecesse isso, a semente jamais iria conseguir germinar. Então vejam a coevolução entre planta e animal e o que garantiu exatamente o sucesso dessas angiospermas. E aí, para a gente finalizar esse esqueminha aqui, galera, tem uma informação extra aqui para vocês, que é o seguinte: isso só acontece em angiosperma, beleza? Ramon, o que é que danado que é assim de importante que só tem em angiosperma? É o que a gente chama aqui de, vou botar aqui pequenininho, dupla fecundação. Ramon, o que seria essa dupla fecundação? Dupla fecundação, galera, é o seguinte: somente em angiospermas, em vez de ter apenas um gameta masculino, ele vai ter 2 gametas masculinos, que a gente chama de núcleos espermáticos. E aí o que acontece? Um núcleo desceu aqui e o outro núcleo desceu também. Só que durante a formação do gameta feminino, outras células aqui vão se formar. E eu não vou colocar isso aqui no quadro não, galera, porque senão vai encher de informações e vocês não vão pegar essa informação, tá? Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Que esses 2 gametas vão ser fecundados. Um fecunda o gameta feminino e o outro fecunda uma outra célulazinha que está dentro do óvulo. E aí a gente tem aí uma dupla fecundação, que é típico de angiospermas. Aí quando você vai para os livros, a grande maioria dos livros traz uma árvore filogenética como essa daqui, ó. Simples, bonitinha e tal, que você responde sim muitas questões. Mas como eu sei que você é aluno Ramon Gadelha e está preparado para qualquer prova, qualquer vestibular do Brasil e do mundo, aí você tem que entender o processo de evolução de uma maneira muito mais completa e abrangente, beleza? Só um detalhezinho. Plantas que possuem vasos condutores são chamadas de traqueófitas, tá? Então, se eu falar de vaso condutor, eu estou falando de plantas que são o quê? Traqueófitas, beleza? Se eu estiver falando de plantas que possuem sementes que têm esperme no seu nome, essas plantas são chamadas de espermatófita. Fita vem de planta, esperme vem de semente. Quem são elas, Ramon? Gímeno e angiospermas. E se eu falar de plantas que têm estruturas reprodutoras visíveis, aparentes, observa, a flor é uma estrutura aparente. Essa estruturazinha que a gente chama de pinha, o nome dessa estrutura, né, o nome mais bonito, científico dessa estrutura se chama estróbilo. É uma estrutura aparente, é visível isso. A gente consegue aqui entender que essas plantas têm estruturas reprodutoras aparentes. Essas plantas são chamadas de fanerógamas. Beleza? Fanero vem de aparente. Já algo que é escondido, que a gente não vê, é algo que é críptico. Tá? O crípto ou as criptógamas são plantas que não têm estruturas reprodutoras aparentes. Você não vai ver uma flor numa samambaia, você não vai ver uma estrutura reprodutora em uma samambaia, em um musgo. Ou seja, a gente está falando aí simplesmente de plantas que têm estruturas escondidas, reprodutoras escondidas, e plantas que possuem estruturas reprodutoras aparentes. Isso é biologia, isso é evolução de plantas, isso é Ramon Gadelha. Galera, tira um print dessa imagem, tira um print dessa e faz a comparação das duas. Algo mais simples, algo completo, que eu tenho certeza que vocês vão detonar. Vou sair da imagem, vai!